Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês nessa noite, nesse primeiro dia da semana. Mais uma oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós para glorificar, para louvar o seu nome, para demonstrar nossa gratidão, o quanto somos felizes por servirmos ao Senhor. E você nessa noite é convidado, desde este momento, a glorificar o Senhor conosco, a louvar o Senhor. Os nossos cultos têm sido uma bênção, Deus tem falado conosco, os louvores têm tocado os nossos corações, e a sua predisposição, desde esse momento, para receber mais de Deus, certamente contribuirá para que o Espírito Santo encontre espaço nos corações, nas vidas de cada um, e o nome do Senhor Jesus assim será louvado. Aos que estão aqui presentes, nossos cumprimentos também, uma grande alegria estar com vocês nessa noite. E você que está em casa e que nesse momento se conectou conosco, aproveite esses minutos iniciais para compartilhar o link do culto, do nosso culto, com outras pessoas que você ainda não vê aí no Facebook e também no YouTube. Vamos fazer dessa noite, como em todas as outras, como todas as outras oportunidades de cultuar, vamos fazer um momento de louvor e de adoração, glorificar o nome do Senhor Jesus por tudo aquilo que Ele fez e aquilo que Ele representa na vida de cada um de nós. Eu quero convidar os que aqui estão presentes, em reverência à leitura que vou fazer na Palavra de Deus, que fiquem em pé, nós na sequência vamos orar também, pedindo confirmação da bênção de Deus para as nossas vidas nesse culto de hoje. Eu quero ler aqui no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 18, apenas 2 versículos aqui, 18, 19 e 20, do Evangelho de Mateus, diz assim a palavra de Deus, eu vou ler em nome de Jesus. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos séculos. Amém? Palavra do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida nessa noite. Eu queria começar esse culto com vocês aqui orando. Vamos orar, clamar ao Senhor, pedir a Ele que envie o seu Espírito, que Ele fale com a gente hoje, que a gente saia daqui abastecido e preparado para a nossa semana, para aquilo que vem, que vai acontecer e a gente ainda nem sabe exatamente o que é. Deus pode tomar o controle, assumir o controle da nossa vida, e eu te convido agora a colocar a sua vida nas mãos dEle por meio dessa oração. Pai querido, em nome de Jesus, nesse momento nós que estamos aqui na igreja, nos unimos em oração, e mais também os irmãos que nos acompanham pelo Facebook, pela transmissão lá no YouTube, e apresentamos as nossas vidas a Ti, Pai. Glorificamos o Senhor, porque a gente sente a Tua presença, nós sentimos o Senhor aqui nesse lugar. Estar aqui na igreja é representativo para a gente, porque a gente sabe que aqui é a habitação do Senhor, é a casa de Deus, e a gente vem até esse lugar com o coração alegre e agradecido, para receber aqui combustível espiritual para a nossa vida. Mas a gente vem também, Senhor, com o nosso louvor e com a nossa adoração para entregar a Ti, Senhor, como oferta, e pedindo, contando desde já, que essa oferta seja aceita pelo Senhor. Nós vimos também até esse lugar, muitos de nós talvez, com dificuldades e com problemas, mas também com a certeza de que aqui é o lugar onde os fardos podem ser deitados no chão, ante a presença do Senhor, que todas as nossas cargas, os nossos problemas, aquilo que nos aflige, pode ser depositado aqui no altar, e o Senhor, que nos ama e que deu sua vida por nós, alivia as nossas cargas, enche o nosso coração de alegria, enche o nosso ser da presença do seu Espírito, e faz transbordar em nós de tal forma, que todos aqueles que estão em nosso redor, ao nosso lado, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos familiares, também sejam impactados por essa alegria que só o Teu Espírito Santo dá. Portanto, Senhor, este culto é para Ti, recebe, Senhor, como adoração, como louvor, e nós que aqui estamos, queremos nos encher da Tua presença, Senhor. Para isso,
declaramos que nosso coração está aberto, a nossa mente está aberta para que o Espírito Santo faça a sua vontade, Pai, em nome do Senhor Jesus e para a glória do nome de Cristo. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade, e nós vamos louvar, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Cante com a gente, você que está em casa, cante também, junto com sua família. Paz, queridos, amém? Louvado seja o nosso Deus por mais um culto, e que não seja mais um, mas que seja o culto na sua vida. Você possa adorar a Deus de todo o seu coração, e que nós possamos aqui adorar a Ele, ao nosso Deus, dizendo que Ele é o nosso escudo e proteção, amém? Louvemos a Ele. Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso para o meu coração. Achei alívio e libertação. Escudo e proteção, acima da razão. Em ti eu posso confiar. És liberdade para recomeçar. És esperança para continuar. És meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para ti. Escudo e proteção, acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Continuamos confiando em Ti, Jesus. Seu nome seja adorado, exaltado neste culto santo. Continuamos, Senhor. Continuamos acreditando, Deus, confiando em Ti, porque sim, o Senhor é Rei dos Reis, aquele digno de todo louvor. Aleluia. Eu confio em ti, eu confio em Cante, ti. cante. Eu confio em ti, 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 eu confio. Escudo e proteção, acima da razão.
confiamos em Ti, Deus, aleluias. Glórias ao Teu nome. Ele seja exaltado, seja glorificado através de nós essa noite. O exalte, o adore. Esse é o nosso Deus, aleluias. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Sempre será digno. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. E para sempre será exaltado nosso Rei. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Oh, Santo Deus, aleluias. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir.
teus vasos, ó Pai. Aceita nosso louvor nessa noite. Quero me apresentar a Ti, ó Deus. Se oferte em louvor a Ele. Ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, e possas achar em mim a voz que deseja ouvir, e toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. Nós vamos, Senhor, estaremos andando contigo. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Me separou, me marcou. Me separou, me marcou. Me separou, me marcou. Me separou, me marcou. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Jesus. Continue falando conosco. Graças a Deus, ainda de pé, nós leremos a palavra do Senhor. Para isso eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler o versículo 22 do capítulo 2, para a nossa reflexão nessa noite. Em nome de Jesus, Atos 2 e o versículo 22. O Jefferson, você está por aí ainda? Só me ajuda aqui com esse negócio aqui que ele está inclinando. E lá em casa a gente mede 1,5 m, né? Mais ou menos, na média. Né, Bia? Ele está caindo assim, Bruna. Obrigado. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Obrigado, Bruna. Capítulo 2, versículo 22 do livro de Atos dos Apóstolos, que diz assim, em nome de Jesus: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Até aqui, amém? Podem sentar, fiquem à vontade, por gentileza. Que o Senhor nos dê misericórdia e graça por meio da sua palavra nesse momento, tanto para a gente que está aqui, como para você que está em casa, a quem eu peço, que acompanhe atentamente a proclamação da palavra do Senhor nessa noite. Na versão NVI, nova versão internacional, do texto que eu escolhi para hoje, está escrito
logo no comecinho, assim: varões israelitas, escutem estas palavras. Quem está falando aqui é o apóstolo Pedro, um dos discípulos que estiveram mais próximos de Jesus e um grande personagem, sem dúvida nenhuma, do Novo Testamento, e que passou a ser alguém muito importante na história da Igreja de Cristo. E esse verso em particular, que o começo, é o começo de uma pregação, de uma mensagem, talvez, por assim dizer, o primeiro grande e importante sermão pregado depois da ressurreição de Jesus. Para lembrar os irmãos o que estava acontecendo aqui, no contexto dessa pregação do apóstolo Pedro, depois que os irmãos que estavam ali no Pentecostes depois que eles receberam o batismo no Espírito Santo, houve ali um alvoroço, né, entre as pessoas que não sabiam exatamente como interpretar o que estava acontecendo, e algumas das pessoas que viam os irmãos recebendo o dom de línguas, e manifestando a presença gloriosa do Espírito Santo, começaram a dizer que os irmãos estavam cheios de mosto, que é o nome que davam naquela época para bebida fermentada, né? Então, é como se eles estivessem dizendo que os irmãos estavam bêbados. Quando, diante dessa declaração ou dessa afirmação, o apóstolo Pedro, então, ele toma a iniciativa de ensinar e de explicar para as pessoas o que estava acontecendo ali, e Pedro começa esse sermão dele assim: varões israelitas, escutem essas palavras. E dali por diante, Pedro começa a pregar um eloquente, bem elaborado, histórico e fundamentado sermão, talvez um dos mais importantes que a gente tem registro dele, assim, com toda a metodologia e até mesmo com todo o conteúdo que foram utilizados por Pedro aqui. Primeiro, a estratégia de Pedro foi mostrar para aquelas pessoas, com base no Antigo Testamento, que tudo aquilo que eles estavam presenciando e que eles atribuíam, né, ao comportamento de alguém que está embriagado, tudo aquilo que eles estavam presenciando era o cumprimento de uma profecia que tinha sido feita pelo profeta Joel. Então, ele disse que se tratava de uma coisa legítima, sobre a qual todos os interlocutores ali tinham conhecimento, porque estava registrado no Antigo Testamento. Se tratava então do cumprimento daquela importante profecia. E aí, depois que Pedro faz esse esclarecimento, ele começa a falar sobre Jesus, e ele faz isso com maestria. Se você nunca leu, eu quero acreditar que todos leram, mas se você nunca leu, eu te desafio a ler essa semana ainda o capítulo 2 inteiro, e entra pelo capítulo 3, e você vai ver que coisa tremenda que é esse sermão aqui do apóstolo Pedro, que eu não vou naturalmente reproduzi-lo aqui por completo, né? Então, a ênfase de Pedro no sermão dele é Jesus. Ele começa pelo Antigo Testamento, mas a coisa principal daquele sermão era falar sobre Jesus. Eu queria chamar a sua atenção também, como chamei para o início do sermão, uma outra expressão que ele usa no versículo 22, no finalzinho do versículo 22, quando ele se refere à profecia, no final ele diz assim: como vocês mesmos sabem. Ou seja, Pedro estava partindo de uma coisa que já era, num certo sentido, do conhecimento dos seus ouvintes. Ou seja, eles não apenas conheciam as profecias acerca do Espírito Santo, como eles também conheciam, porque muitos deles viveram ali nas cercanias das cidades onde Jesus pregou e onde Jesus agiu. Eles conheciam a fama, e muitos ali, inclusive, não só a fama, tiveram a oportunidade de presenciar muitas coisas maravilhosas que Jesus fez. Por assim dizer, tudo que Pedro ia dali para frente pregar acerca de Jesus, falando da autoridade, do poder de Jesus e das coisas maravilhosas que Jesus fazia, as pessoas já tinham um certo conhecimento. Muitos ali presenciaram coisas assim maravilhosas que Jesus tinha feito. Então, note que o apóstolo quer chamar a atenção aqui para o seguinte: os milagres,
os prodígios, os sinais feitos por Jesus durante o seu ministério, na ênfase da pregação de Pedro, eles são como evidências incontestáveis de que Jesus tinha recebido da parte de Deus autoridade e poder, e que as coisas que Jesus fazia confirmavam que o ministério de Jesus tinha sido aprovado por Deus. A aprovação de Deus vinha, portanto, por meio dessas coisas maravilhosas que Jesus fazia. O versículo que eu li aqui, inicialmente, no capítulo 28 de Mateus, o versículo 18, acerca de si mesmo, quando conversando com seus discípulos, Jesus disse: todo poder me foi dado no céu e onde mais? E na terra. Declaração do próprio Jesus: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então, com base nesse versículo, a gente aprende um punhado de coisas, mas talvez a que interessa mais para a gente aqui na reflexão dessa noite é o fato de que Jesus era um homem poderoso e cheio de autoridade. Amém? Jesus era poderoso e cheio de autoridade. Os evangelhos, para corroborar, para confirmar isso que eu estou afirmando aqui para os irmãos, eles mostram que existem pelo menos 3 áreas, entre tantas outras que a gente poderia enumerar, pelo menos 3, em que essa autoridade e esse poder de Jesus, eles são percebidos de forma mais evidente. A primeira delas tem a ver com aspectos naturais. Jesus tinha autoridade sobre eventos naturais, sobre as forças da natureza. Os evangelhos, eles mostram para a gente que em diversas passagens, Jesus agiu poderosamente sobre as forças da natureza, ou acima das forças da natureza. O evangelho mostra para a gente que Jesus falava e bastava uma palavra de Jesus para que eventos naturais, para que a natureza obedecesse à sua palavra. Ele manda e os ventos, por exemplo, se aquietam nos evangelhos. Ele ordena e o vento muda de direção. Tem um escritor chamado William Hendrickson. Ele afirma que aquilo que nós chamamos de leis das naturezas, a gente poderia dizer que são as leis do próprio Cristo, pois foi ele que criou e ele demonstrou o tempo todo a autoridade sobre a natureza, sobre as obras criadas. Eu queria compartilhar com vocês um desses episódios narrados nos evangelhos que confirma essa autoridade de Jesus. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia, capítulo 14 do livro de Mateus. Eu vou ler o versículo, a partir do versículo 22. Diz assim, Mateus 14, a partir do 22, deixa aberto aí para você acompanhar. Jesus ordenou aos discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Só para lembrar o contexto aqui, Jesus tinha dito para os discípulos: olha, vão para o outro lado, peguem o barco, vão para o outro lado do rio, e eu vou subir na montanha para orar um pouco. 23, tendo despedido a multidão, ele subiu para o monte. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco dos discípulos já estava a considerável distância da terra, fustigado, diz na NVI, castigado, na Almeida Revista e Corrigida, por fortes ondas, porque o vento soprava contra ele. Até aqui. Observa com atenção a palavra aqui, no versículo 22. Jesus chega para os discípulos e ordena para os discípulos que eles vão na frente. Era muito comum o Senhor orientar, conversar com os seus discípulos. Aqui é interessante observar que o escritor, ele diz que a orientação de Jesus vem com um verbo que é mais forte do que simplesmente orientar. Jesus ordena que eles entrem no barco e que eles vão para o outro lado. Então, veja que Jesus não sugeriu aos discípulos que eles passassem para o outro lado do mar. Ele não apresentou opções. Jesus chegou e ordenou. Ele mandou. Como a gente faz às vezes com os filhos, né? E o filho pergunta assim: mas eu sou obrigado a fazer? Eu estou mandando, né? Então faz. Manda quem pode e obedece quem tem o quê? Juízo. Ou não fez 21 ainda, né? Pelo menos. Então os discípulos que são obedientes, vocês acham que eles obedeceram ou não? Sim ou não?
Eles entraram no barco e foram. Só que nesse caso aqui, irmãos, a obediência empurrou os discípulos para o meio de uma tempestade. E o que aconteceu durante essa tempestade revela a surpreendente autoridade de Jesus sobre a natureza. Em primeiro lugar, por quê? Porque a força da tempestade era muito grande. Você vai ver aqui que os evangelhos e os outros textos que narram, paralelamente a essa mesma história, vão dizer que o barco estava no meio do mar e ele era açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu não sei qual de vocês já teve a experiência de entrar num barco no meio de uma tempestade, mas é terrível. Eu fui criado no estado do Pará, na beira da água, né? E o Pará tem tanto mar como tem também rio, e tem uma baía muito grande, ali perto da capital do Pará, que é Belém, que é a Baía do Guajará, e na Baía do Guajará sopra um vento muito forte. Então imagina você dentro de um barco, de uma embarcação pequena, as de hoje têm motor, as de antigamente nem isso tinham, e os discípulos lá dentro, e o vento soprando e as ondas batendo na lateral do barco. O versículo 24 diz que eles estavam assustados. O que estava acontecendo ali? Uma rajada forte de vento se abateu contra o mar. Esse mar aqui em questão é o chamado Mar de Tiberíades, que também é conhecido na Bíblia como Mar da Galileia, e que ele fica localizado numa região que é uma espécie de um vale, e o rio está ali no meio, então você tem montanhas de um lado, montanhas de outro, e quando o vento sopra, então a água se agita, a água se movimenta, e naquela região onde estava o barco, a profundidade era de mais de 50 metros, e ele era muito largo, o rio ali naquela altura. Então os discípulos estavam muito preocupados. Era muito comum naquela época que os capitães de embarcações como essa, onde embarcaram os discípulos de Jesus, recebessem recomendação de não sair, como os alertas que são feitos hoje em dia pela capitania dos portos. Olha, vai ter tempestade, então, eu acho que já falei para vocês aqui, que tem uma frase que é dita na aviação e outra que é dita na navegação pelo mar, que é assim: nuvem no céu, piloto no hotel. Nuvem no mar, chuva no mar, o capitão no bar. Essa é a frase. Por quê? O que está por trás da frase? Ninguém navega em tempestade. E por obedecer a Jesus, os discípulos se viram, de repente, aqui no meio do mar, com vento contrário, com ondas gigantes, na escuridão, e o pior, onde é que estava Jesus? Não estava no barco, porque tinha mandado que eles fossem na frente, enquanto ele ia ficar lá no monte orando. Graças a Deus que esse texto não termina no versículo 24, que poderia ser terrível, e o registro aqui poderia ser uma coisa assim desagradável para a gente. Mas leia o 25, o versículo seguinte, em que a gente destaca aqui em segundo lugar, se por um lado a tempestade era terrível, por outro lado, a autoridade absoluta de Jesus vai aparecer agora, no meio da tempestade. O texto diz assim, na NVI: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando por cima do mar. Louvado seja Deus ou não? É comum alguém andar por cima da água, gente? A gente tem que glorificar a Deus porque não é comum, é uma coisa sobrenatural que está acontecendo aqui. O mar que ameaçava engolir os discípulos, de repente se transforma para Jesus como uma calçada, como uma pista, como um caminho, para que Jesus passasse por ele em direção aos discípulos ali no barco. O vento que ameaçava jogar o navio de um lado para o outro, assim como um brinquedo, contra Jesus não podia fazer absolutamente nada. Por quê? Porque vento não assusta Jesus. Tem coisas que assustam a gente, eu não sei vocês, mas quando eu era um pouquinho mais novo, começava a trovejar, relampejar, barulho de trovão, relâmpago, vento forte, balançando árvores, apavoram algumas pessoas. Eu era um assim, que ficava preocupado, ficava com medo, mas Jesus não tem medo de vento, Jesus não tem medo de água, Jesus não tem medo de tempestade, porque Ele criou tudo isso, e a autoridade sobre essas coisas. Então Jesus nem esquentou a cabeça. Vento não assusta Jesus. As águas não podem afogar Jesus. Assim como a morte não pôde conter Jesus, aquela tempestade para Jesus não era nada. Aliás, Jesus usa ali, as próprias leis da natureza
para a execução do seu propósito. Quer saber como é que termina essa história? Pula lá para o versículo 32. Eu já estou pulando aqui o convite de Jesus para Pedro ir lá encontrá-lo. Não quero focar nessa parte da história agora. Lá no 32, diz assim que quando eles entraram, eles por quê? Porque Pedro estava junto com Jesus aqui. Quando os dois entraram no barco, o que diz aí na tua Bíblia no versículo 32? O que aconteceu com o vento? O vento cessou, o vento acabou. Amém ou não amém? Com base nessa última expressão aqui, acalmou o vento, a gente tem que destacar então que, primeiro, o vento era forte. Em segundo lugar, Jesus tinha autoridade sobre o vento. E em terceiro lugar, a natureza obedece, reconhece e obedece à autoridade de Jesus Cristo. Sem ao menos Jesus ter dito uma palavra, irmão, você pode ler o texto inteirinho aí, de trás para frente, de frente para trás. Jesus não precisou falar nada, simplesmente ele entra no barco e o vento cessa. Quando Jesus chega, irmãos, a tempestade se vai. Toda vez que Jesus chega na vida de alguém cuja vida está atribulada, está cheia de problemas, quando a coisa está pegando, quando a situação está difícil, quando você olha para um lado e olha para o outro, e tudo que sobra é medo, e Jesus chega, a tempestade passa, o problema vai embora, o vento se acalma ante a presença do Senhor Jesus Cristo. A natureza não tem força contra o nosso Senhor, Ele é Senhor sobre as coisas criadas. Os eventos da natureza não podem deter Jesus. Depois que o vento se acalmou, olha o versículo 33, o que acontece? O que os discípulos falam a respeito de Jesus? Verdadeiramente tu és o Filho de Deus, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Os discípulos reconhecem, porque é uma coisa tremenda, uma coisa sobrenatural. Será que você pode fazer essa declaração a respeito de Jesus hoje também? Senhor, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. É mais fácil quando a gente está passando pela tribulação, né? Quando a gente está passando pelo problema. E aí o Senhor vem de forma sobrenatural, o problema vai embora, e aí a gente olha e reconhece. Mas não é impossível também você olhar para a sua vida e tentar encontrar em quais foram os momentos que as ondas bateram forte, o Senhor veio e te livrou, para que nesse instante você comigo glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo aqui. Também como não é impossível, a partir dessa palavra, você crer, se ainda não aconteceu contigo, que o Senhor é poderoso, e se um dia as ondas baterem forte, o Senhor vai livrar você. É possível ou não é possível crer? Os discípulos creram e reconheceram que Jesus era poderoso. Quando as leis naturais, elas dizem que uma coisa não pode acontecer, fique em paz, não é o fim. Para Jesus, lei natural não quer dizer absolutamente nada. Ele criou as leis da natureza, Ele pode refazer. O Senhor criou a vida, alguém perdeu a vida, o Senhor pode dar a vida de novo. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Ele é Senhor e é autoridade acima dessas coisas. Os ventos, a chuva, a nuvem, o calor, o frio, o sol, a lua, as estrelas obedecem à voz poderosa de Jesus. Essa é a primeira área sobre a qual Jesus tem autoridade, os eventos naturais. Vejamos outra. Jesus também tem, de acordo aqui com os evangelhos, autoridade sobre as atuações malignas. O Senhor tem autoridade sobre atuações malignas. É importante a gente entender e reconhecer que tanto Satanás quanto os seus demônios, eles possuem uma habilidade, uma experiência muito grande na arte de praticar o mal. Você acha que está vivo há bastante tempo, que tem muita experiência, você que é adulto que me ouve? Os demônios já estão aqui nessa terra desde que a terra é terra. Eles se especializaram em praticar a maldade. Então, para dominar o ser humano, para envolvê-lo com coisas que são ruins e com coisas que são más, eles usam artifícios, e muitos desses artifícios são extremamente bem elaborados.
A Bíblia ensina para a gente em 2 Coríntios, quem diz isso aqui é o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 11, ele diz que o ser humano que tem inteligência não pode ignorar os ardis dos demônios. Assim como na primeira carta de Pedro, aqui outro apóstolo, lá no capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer que o diabo e os seus demônios, eles andam em redor dos servos de Deus, procurando uma oportunidade para pegar a gente. Então, se existe um fato aqui no Antigo Testamento e também na vida que a gente vive, que a gente não pode ignorar, é que o inimigo existe e que a gente não pode subestimar o inimigo. Pedro está dizendo que a todo instante, irmãos, presta atenção nisso aqui, em todos os momentos do dia, o diabo fica olhando para você e procurando uma oportunidade para te fisgar. Ele maquina estratégias, projetos e ciladas para destruir a gente. E se ele pudesse, veja bem o que eu estou dizendo aqui, se pudesse, porque ele não pode, amém? Ele destruiria você. Mas Deus não deixa. Mas se ele pudesse, ele faria. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que a gente não pode subestimar o inimigo, por outro lado também, ela diz que a gente não pode superestimar o diabo. Amém? São muitos os textos do Evangelho que apresentam aqui de forma clara que Jesus, ele tem poder e autoridade acima de principados e de potestades, de demônios e do próprio diabo. Amém? O poder e a autoridade de Jesus é sobre todos eles. Satanás e seus demônios só podem fazer o que Deus permite. Eles só vão e só avançam na tua vida até onde Deus permite. Lembra da história do Jó, né? Eu não vou contar a história aqui não, mas no comecinho da história dele lá, você pode ler e está lá o diabo querendo chafurdar na vida de Jó, e ele só fez o que fez com Jó por causa de um detalhe que é muito importante para a vida da gente, a permissão de Deus, porque Deus permitiu, e ainda assim, Deus permitiu porque sabia que seu servo era fiel. Então, se por um lado a gente não pode subestimar, por outro, a gente não precisa ficar com medo do capeta. Amém? A gente não precisa ficar com medo, porque ele já está vencido. O Senhor já venceu o diabo e o poder das trevas. Porém, ele é forte. Só que ele é aquele tipo de força contida. Sabe o que é uma força contida? Existe a força, mas ela está dominada. Existe o poder e uma certa autoridade, e existe até uma ação maligna, mas ela está dominada, amarrada pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Dentre os muitos textos aqui dos evangelhos, eu escolhi um para comprovar para vocês essa verdade. Abre aí em Marcos agora, um livro para frente, pula para o capítulo 5 do evangelho de Marcos, versículos 1 a 3, diz assim, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Na NVI fala Gerazenos, talvez na sua Bíblia esteja Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Esses versículos, eles descrevem aqui um quadro lamentável daquilo que o inimigo, que Satanás pode fazer quando a pessoa dá a oportunidade, dá brecha para ele agir. Esse homem aqui era um endemoninhado. Presta atenção nessa palavra que às vezes a gente ignora, né? O que é uma pessoa endemoninhada? É alguém sobre quem o demônio já fez ninho. O que é um ninho, senão um lugar para reproduzir, para reprodução? O diabo chega, se instala e começa a se reproduzir ali. Esse homem era tão oprimido por Satanás que ele não tinha amor próprio. Diz a Bíblia que ele se cortava com cacos, com pedras. Ele não tinha mais convivência com a família. Em vez de morar em casa com seus pais, com seus familiares, ele morava nos sepulcros. Esse cara morava no cemitério. Ele não tinha convívio social, porque as pessoas o tinham como sendo uma fera indomável,
alguém que não dava para se aproximar, alguém que não dava nem para conter e para amarrar. Eu não sei se vocês já viram, eu já presenciei uma mulher endemoninhada numa igreja nossa aqui, que antes chamava Pan-Americano, que é ali perto de Perus. Hoje eu nem sei se tem mais, eu acho que virou tudo taipas, né? Uma mulher endemoniada que 5 homens não conseguiam segurar. Esse cara aqui, era impossível ter convívio social, de tanto que o demônio afligia, ele não tinha paz interior, não tinha alegria, não tinha paz consigo mesmo, ele era perturbado mentalmente, ele andava sempre de dia e de noite, clamando, chorando e gritando pelos montes. Enfim, já deu para entender que o diabo fez um estrago fenomenal aqui na vida desse cara, né? Só que foi então que Jesus apareceu aqui na história, irmãos. E a gente vai ver aqui que assim como Jesus tem autoridade, tem poder sobre as leis da natureza, o Senhor também tem autoridade e tem poder sobre a ação maligna do diabo. Quando Cristo foi ao encontro daquele homem, ele foi liberto, diz a palavra de Deus. Aliás, isso sempre acontece, né? Toda vez que Cristo chega e alguém que no passado tinha dado espaço para o inimigo, esse alguém que dá espaço para Jesus, o Senhor vai lá, tira o inimigo, tira a doença, tira a maldade, tira a cara feia, tira a roupa suja, o Senhor transforma, liberta a pessoa, e ela passa a ser uma outra pessoa. Você deve conhecer gente que estava no mundo, e quando estava lá, quando estava no mundo, estava na lama, tinha uma cara esquisita, era feio, e aí quando o Senhor Jesus libertou, se transformou, e alguém que há muito tempo não vê, quando olha e fala, puxa, parece outra pessoa, é porque de fato é outra pessoa mesmo. Jesus transforma a vida desse homem. Os demônios, irmãos, estão debaixo da autoridade de Jesus, e esse texto deixa isso claro, porque em primeiro lugar, quando o cara viu Jesus, ele saiu correndo em direção a Jesus. Os demônios reconheceram a divindade de Jesus. Veja o que o cara disse aqui no versículo 6 e no versículo 7. Quando viu Jesus ao longe, correu. Sabe o que o cara fez? O demônio que estava ali se prostrou e adorou Jesus. Olha que coisa interessante. E clamando com grande voz, ele disse assim: o que eu tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? O diabo confessando a autoridade, o poder, a divindade de Jesus Cristo. Observe que os demônios, eles creem e reconhecem a autoridade de Jesus. Eu já vi pastor chegar em atendimento, a família liga e fala assim, né? Olha, meu filho está aqui, e o inimigo pegou ele de novo, o pastor vem, o pastor chega na porta, o pastor nem entrou no ambiente ainda. E lá de dentro, a pessoa começa a se agitar, porque percebe a presença de Deus no seu ungido, no pastor, e já fica incomodado, porque sabe que vai perder a casa, perder para Jesus. Esse cara estava assim, apavorado, e quando Jesus chega, ele reconhece a autoridade de Jesus, e confirmam essa autoridade. Olha o versículo 7 que aqui diz aí, na parte final, o demônio conversando com Jesus e falou assim, eu rogo para ti em nome de Deus que você não mexe comigo, eu não mexo contigo, você não mexe comigo, vamos combinar? E o versículo 10 também na parte inicial aqui, na NVI fala que ele rogou muito, ele insistia com Jesus, me deixa quieto, passa reto, vai embora, suplicava com insistência. Ele já tinha perdido e não sabia. Eu vou falar um negócio para vocês aqui que não é segredo, porque eu sei que vocês sabem. O diabo já sabe que está derrotado, irmãos. Tudo que ele tenta fazer na vida do crente, na vida das pessoas, ele está aqui no mundo, ele tem que se distrair com alguma coisa, enquanto ele espera que ele seja consumido pelo Senhor. Então, já que ele não tem o que fazer, não tem coisa melhor para fazer, ele vai cumprir o que acerca dele está também lá nas escrituras, nas profecias. Ele vai tentar juntar o máximo de gente que ele conseguir, e até no último dia ainda vai querer guerrear contra o exército de Deus descendo do céu. Não vai dar conta. E ele sabe que ele está derrotado, porque Deus, Jesus é poderoso, o Senhor, Jesus derrotou o inimigo na cruz do Calvário. E tem mais, hein? Não é só que o demônio sabe, o demônio também obedece à voz de Jesus. Olha o versículo 8. Jesus olhou para ele, não quis conversa.
O cara queria negociar com Jesus, né? Ó, eu não te incomodo, você não me incomoda. Você passa reto, fica tudo tranquilo. Jesus olha para ele e diz assim: sai. Amém? Sai dele. Jesus expulsa, sai deste homem, espírito imundo. Adivinha o que acontece, irmãos? O demônio sai. Jesus ainda foi bonzinho, que permitiu que os demônios eles entrassem numa manada, não sei se o coletivo de porco é esse, mas coitadinho do porco, né? Não teve sorte. É o animal errado no lugar errado. Passava o porco ali do lado, e Jesus permitiu que o inimigo entrasse nos porcos. Aquela legião de demônios que tomava conta da vida daquele homem entrou nos porcos, eles se precipitaram no abismo, por fim acabaram morrendo para lá. Mas o mais interessante aqui é o seguinte: o diabo obedece à voz de Jesus. A voz de Jesus na tua boca é autoridade para expulsar demônio de qualquer pessoa. A voz de Jesus na tua boca, na boca do crente, o diabo não pode com ela. Isso significa que você não precisa ligar para o pastor 3 horas da manhã para expulsar um demônio, amém? Invoca ali o nome de Jesus, e na autoridade do nome de Jesus, manda o demônio para aquele lugar. Não precisa ser para os porcos não, viu? O diabo obedece a Jesus. Olha só que coisa interessante que o apóstolo João disse sobre Jesus no capítulo 3 da primeira carta, versículo 8. Ele diz que Jesus se manifestou neste mundo para destruir as obras do diabo. As obras de Satanás foram destruídas por Jesus. O escritor aos Hebreus, ele diz que pela sua morte, pela morte de Cristo, ele aniquilou o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, presta atenção, esse Deus, esse Cristo que tem poder sobre as coisas criadas, sobre a natureza, ele tem poder também sobre o inimigo. Não tema. A gente precisa estar firme, porque a Bíblia garante em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, sujeite-se a Deus, resista ao diabo. O que ele vai fazer? Não é o diácono não, viu, irmãos? É o diabo. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Glorificado seja o nome do Senhor. Até agora a gente viu 2 áreas em que Jesus ele tem autoridade e poder, né? Sobre a natureza e sobre o inimigo, sobre o diabo. E eu quero terminar com mais uma aqui. Eu disse que falaria sobre 3, são muitas, né? Mas o tempo não deixa. Então, por fim, para a gente concluir, Jesus também tem autoridade sobre as tragédias humanas. Uma tragédia, o que é uma tragédia? Uma tragédia é um acontecimento fatal, um revés, né? Uma derrota, um desastre, que na maioria das vezes, por definição, é uma coisa que acontece sem a gente esperar. Se é uma coisa que você espera, por pior que seja, não dá para dizer que foi uma tragédia, né, no sentido mais amplo da palavra. Porque pressupõe, a palavra tragédia pressupõe uma coisa que você não estava esperando, uma ocorrência inesperada. Na maioria das vezes chega para a gente assim subitamente. E quando vem a dor é inevitável, a aflição é certa, a preocupação ela toma conta da mente e do coração da gente. E o Evangelho ele também narra algumas tragédias, algumas situações extremas e assim fortemente dolorosas para a vida de quem experimentou e quem passou por aquelas situações. E muitas dessas situações aqui, para qualquer um de nós que lê ali a história, quando está meditando nela, fala, puxa, mas de fato, se não fosse a presença de Deus e a ação de Deus ali, como é que a pessoa sairia daquela situação? Nada muito diferente de coisas que a gente vive também, né, no nosso dia a dia, e que as famílias da igreja, e as famílias em geral, não só da igreja, você que acompanha a gente aí na transmissão, de repente pode já ter vivido alguma situação difícil, né? E que você olha para a resposta que Deus providenciou, para a forma que Jesus solucionou, e você pensa com toda a convicção assim, puxa, se não fosse o Senhor ter colocado a mão e ter agido nessa situação, eu não sei como é que ela terminaria. Verdade ou não, irmãos? Você já passou por alguma situação assim, trágica, em que
Você olhou para um lado, olhou para o outro, está vendo o problema e você não enxerga a solução? Quem já passou por alguma situação assim? Muitos de nós. E qual que é a sensação da gente? A sensação de impotência, né? Pelas minhas forças, né? Pelos recursos que estão à minha disposição, que às vezes você soma às suas próprias forças os recursos de quem está perto. Não tem solução. Nunca esqueça, Jesus tem também autoridade sobre as tragédias da vida. Com Jesus, até mesmo aquelas situações que deixam a gente aborrecido, chateado e chorando, elas podem se transformar em riso, em alegria, em paz. Você crê nisso? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7, versículos 11 e 12. Diz assim: logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim. É uma cidade bem pequenininha ali perto da Galileia. E com ele iam alguns dos seus discípulos e uma grande multidão, um monte de gente. Ao se aproximar da entrada da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma mulher viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Eu quero destacar aqui, nesse texto, 2 pontos. Em primeiro lugar, era um cortejo fúnebre. Dá para dizer que um funeral é uma situação grave? Olha bem para a situação da mulher. Ela já era viúva, já tinha perdido o marido. Então já tinha dificuldade para sustentar a família. E era mãe de um filho só, um único filho. E era homem, ou seja, ele naturalmente assumiria o papel do provedor em casa e ajudaria a mãe nas suas necessidades, nas suas dificuldades, embora fosse ainda um garoto, tinha um futuro pela frente, constituiria a família e não deixaria a mãe desamparada. Só que aí, era viúva, o marido foi embora e agora perde o filho único de uma mulher viúva, como diz aqui na NVI. Situação desesperadora, porque além da questão sentimental, muitos de nós aqui estão ainda, né, sob efeito do aborrecimento, da chateação, da incompreensão, da perda do Júlio, né? Todos nós aqui, a maioria de nós conhece. É uma coisa que a gente não consegue aceitar e compreender. A gente precisa muito da ajuda de Deus, do conforto do Espírito Santo, embora a gente saiba que a vida é cheia dessas coisas mesmo, mas a gente fica com o coração doído, com o coração apertado. Além desse problema sentimental, no caso lá da viúva de Naim, tem que lidar também com a questão material, com o sustento da própria vida. Numa sociedade em que o que sobra para uma mulher nessa situação é ser, digamos assim, acolhida por um cunhado, e a Bíblia nem fala se ela tinha. Mas se o marido falecido tivesse um irmão, esse irmão é que ia ter que absorvê-la na família, para tratar e para cuidar dela. Então, esse caso aqui era considerado um caso desesperador. Se o filho dela tivesse com febre, ainda tinha esperança. Vamos tratar, vamos orar, Jesus está aí, cura. Se ele tivesse, sei lá, em coma, né? Está vivo ainda, está em coma, mas está lá, o aparelho está respirando por ele está recebendo suprimento pela veia, pelo nariz, sei lá por onde, está se alimentando, tem esperança, mas aqui já não tinha mais esperança. A mulher já estava amargando, talvez, a situação mais difícil da sua vida. Só que é aí que o Jesus poderoso entra na história. Amém? Depois de enfocar a gravidade da tragédia, o que Lucas faz agora é lançar luz sobre a autoridade de Jesus de novo. Ele apresenta a situação trágica, mas ele traz à luz o que de fato importa aqui nessa história, em todas as outras que a gente vê acerca de Jesus. A autoridade que ele tem também sobre as situações trágicas da vida da gente. Olha o versículo 13. Antes de falar com o menino sem vida, Jesus olha para a mãe que está sem esperança e fala assim para ela: vendo-a, diz Lucas aqui, o Senhor se moveu de íntima compaixão, o que demonstra, só para
enfatizar e marcar isso aqui para você, que Jesus é sensível, embora poderoso e com grande autoridade, o Senhor se compadece e é sensível às nossas necessidades. Ele estava, diz Lucas aqui, profundamente comovido com a dor daquela mulher. Então ele vira para a mulher e diz assim: para de chorar. Um tipo de ordem que só faz sentido se quem a pronunciou tem o poder de eliminar a origem do choro, né? Não faz sentido a gente, na nossa própria força, no nosso próprio poder, chegar para alguém numa situação e dizer: ó, para de chorar aí que vai rolar um negócio aqui agora e vai dar tudo certo. Na nossa própria força? De jeito nenhum. Mas Jesus chega e diz, né, para a mulher: para de chorar. O que pode parecer uma ordem esquisita, estranha, vindo de Jesus, é algo maravilhoso. Por quê? Porque Jesus tem poder e autoridade para mudar situações adversas e trágicas como essa aqui. Olha o versículo 14 e versículo 15, diz assim, ó: depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam na hora, e Jesus disse: jovem, eu te digo, levante-se. E aí o versículo 15 diz: ele se levantou, se sentou e começou a trocar ideia com Jesus, e Jesus entregou o menino para a mãe dele. Você pode glorificar o nome do Senhor? Para Jesus, irmãos, aquilo que para nós humanos estava sem esperança, para Jesus não tem isso não. Jesus tem autoridade, tem poder. O pastor Russell Shedd já pregou numa Assembleia Geral nossa, que foi realizada ali na Baixada. Não sei se alguém daqui, talvez pastor Saulo, pastor Davi estiveram presentes, ali em São Sebastião, numa Assembleia Geral, o pastor Russell Shedd pregou, e na mensagem ele falou sobre autoridade e poder, e ele usou uma ilustração que eu nunca esqueci, e que é muito interessante, você vai entender. Ele disse assim: um caminhão numa rodovia com 40 toneladas de soja, a 80 quilômetros por hora, puxado por uma carreta de 500 cavalos de potência, tem poder ou não tem poder? Você arriscaria ficar na frente, Lucas? É pesado, o motor é forte, tem velocidade e 40 toneladas de soja fora a tara, né, que é o peso do caminhão ali sem a carga, né? Talvez eu tenha falado uma bobagem aqui, quem entende de transporte, né, releva. Tem poder. Aí o Russell Shedd falou o seguinte: um cara que nem nós assim, nós bobão, nós não podemos entrar na frente de uma carreta dessa. Aí você chega numa rodovia, tem um bobão que nem nós, só que ele está uniformizado, está usando a roupa da polícia, ele está fardado, e ele levanta uma mão, e o que o motorista da carreta faz? Isso é autoridade. Jesus tem o poder e tem a autoridade. Todo poder me foi dado, disse Jesus, no céu e na terra. Na maioria das vezes, Jesus não precisa usar o poder, basta a autoridade do Senhor Jesus. Ele manda e até a morte obedece. Ele disse para o menino: levanta, e o menino se levantou. Jesus tem poder sobre as tragédias conjugais. Se você está enfrentando uma dificuldade, um problema, está numa treta com a esposa, está brigada com o marido, Jesus tem autoridade para resolver a situação. Não desiste, não joga a toalha, convida Jesus para resolver, e ele vai fazer, porque ele tem interesse. Está com problema emocional, está deprimido, já procurou médico, já tomou remédio, sentiu vontade de se matar, de dar fim à sua vida, Jesus tem autoridade para resolver, e Ele tem poder para resolver. Seja com a autoridade que você der a legitimidade, ou seja com o poder, Jesus vai fazer. Ele pode fazer, Ele tem interesse em fazer na tua vida. Está vivendo uma grande tragédia espiritual, tua fé já foi mais forte no passado, mas por causa das circunstâncias, das dificuldades, a tua fé enfraqueceu, e você sente que não tem mais vontade, mais desejo, se aproxima de Jesus. O poder de Jesus pode reacender a chama por meio do Espírito Santo no teu coração, e a tua vida vai ser melhor do que antes. Você vai passar a ser um crente que ora mais, que se dedica mais à casa do Senhor. Você crê nisso?
Jesus pode fazer isso na tua vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Pedro tinha razão no seu discurso inicial, lá para os irmãos, para os interlocutores, lá no capítulo 2 de Atos. Jesus é de fato muito poderoso, como bem disse o apóstolo. Ele disse que Jesus foi aprovado por Deus com milagres, com prodígios e com sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele. Pedro estava falando de Jesus aqui, mas eu ouso dizer, na autoridade do Santo Espírito de Deus, que os mesmos sinais, aliás, é palavra do próprio Jesus, os mesmos sinais você pode fazer, você pode reproduzir, desde que Jesus esteja em você e agindo por meio de você. Ao dizer isso aqui, talvez Pedro tenha se recordado do dia em que ele estava no barco, e ele presenciou Jesus demonstrando sua autoridade sobre a natureza. Talvez Pedro, ele quando estava pregando sobre isso aqui, ele tenha se lembrado de que quando eles desembarcaram lá na praia, o demônio veio, tomando posse de uma pessoa, e ele viu Jesus repreender o inimigo ir embora, e aquela pessoa ser transformada. E talvez ele tenha se lembrado aqui da situação da viúva de Naim, porque ele também estava lá. O fato é que é o seguinte: busca na tua memória e você vai ver que Jesus já fez grandes coisas no teu redor, na tua casa, na tua vida, na tua família, por meio de pessoas que você conhece, e eu ouso dizer que por meio de você mesmo. Só que Jesus quer fazer mais. A autoridade e o poder de Jesus não mudaram, são as mesmas, mas Jesus quer ser poderoso por meio da tua vida também. O Senhor quer te usar para trazer, aproximar as pessoas dele. E eu quero desafiar você nessa oração que a gente vai fazer agora. Coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Se o problema é contigo, se a dificuldade está na tua família, o Senhor tem autoridade para fazer e Ele quer fazer. Você pode entregar isso nas mãos dEle. Deposita nas mãos do Senhor na nossa oração agora, e o Senhor vai te ajudar. Agora, e se é uma pessoa que você conhece? Permita que Jesus use você. Amém? Se coloque nas mãos do Senhor para ser usado. Se você vir alguém com dificuldade, alguém com problema, alguém se queixando, tome a iniciativa e diga: eu estou aqui para te ajudar. Como é que eu posso te ajudar? Converse com a pessoa. Jesus vai te usar, vai te dar as estratégias, vai te dar as ferramentas, porque é do interesse dele. Eu queria convidar você a orar comigo nesse momento. Se há alguém aí no Facebook, no YouTube, que ouviu esta palavra e que tem alguma dificuldade, está passando nesse momento por algum problema, e que ouviu esta palavra e que creu que o Senhor Jesus Cristo está vivo e é poderoso, e o poder de Jesus continua agindo hoje, registre o seu pedido de oração, por gentileza, e esta igreja vai interceder, vai orar por você, não apenas hoje, mas nos demais dias, nos demais cultos, orar para a sua vida, porque a gente quer ver a resposta de Deus e quer ver você liberto do problema que te aflige hoje. E aqui, aqueles que estão aqui essa noite, se há alguma dificuldade, algum problema, aproveita essa oração, meu irmão, põe nas mãos de Jesus, tá bem? Olha, ora com toda a confiança, com toda a fé mesmo, não em mim que preguei, não na gente que fala, mas no Jesus vivo, no ressuscitado, no que está no céu, à direita de Deus, e cujo poder não diminuiu nem um pouquinho, ainda é grande, continua sendo grande. Deposita nas mãos dele, e nós vamos orar agora, amém? Eu não vou nem perguntar se você tem um pedido para fazer, se tem alguma intercessão, porque eu creio que a oração da fé, como diz a palavra de Deus, ela pode muito. Então, aí onde você está, você fecha o teu olho e coloca diante de Deus o problema, e nós vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, aí está a tua palavra, Senhor, que foi anunciada, e a gente creu, Senhor, nós cremos naquilo que foi dito hoje aqui. Nós sabemos que não é a história da carochinha, e nós sabemos, Senhor, que cada fato relatado aqui corresponde à realidade. De fato, essas coisas aconteceram, não pela vontade humana, não pelo desejo humano, claro, movido pela necessidade dos seres humanos, mas pela autoridade de quem recebeu de Deus o poder,
sobre as leis da natureza, sobre as ações malignas do diabo e também, meu Deus, sobre as tragédias que se abatem na vida da gente. Pai, nesse sentido agora, nessa oração da fé, nós clamamos a Ti, meu Deus. Se houver alguma pessoa aqui acompanhando essa transmissão, que está passando por uma dificuldade, Pai, em nome de Jesus, entra com providência, Senhor. Aqui não há só 2 ou 3 reunidos nesse lugar, há muito mais. Senhor, todos aqui num só propósito, com fé, oramos intercedendo pela vida dessas pessoas. E a gente sabe que o Senhor não deixa sem resposta. O Senhor não deixa a gente sem resposta. O Senhor não abandona a gente sofrendo. O Senhor às vezes deixa a gente esperando um pouco, mas o Senhor nunca deixa de responder as nossas orações. Por isso, com fé, nós anunciamos aqui, Pai, em nome de Jesus, a vitória virá sobre a vida daqueles que confiarem no Senhor. Se há alguém com problema de enfermidade, Pai, em nome de Jesus, o Senhor que é poderoso e que age quando todos os nossos recursos se esvaem, quando a gente não tem mais força nos nossos recursos, ou mesmo nos recursos daqueles que estão conosco, a força do Senhor é suficiente, e a ação poderosa do Senhor pode trazer solução. Pode ter gente aqui desempregada, pode ter gente, Senhor, passando necessidade, passando dificuldade. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos para que o Senhor não permita que essa situação se estenda, mas que venha o escape e que venha do Senhor. E quando vier, a gente vai reconhecer que veio das Tuas mãos, Pai, e vamos glorificar o Teu nome. Pode ser que ainda não tenha chegado, mas a gente também glorifica o Teu nome, porque o Senhor é Deus. Como disseram os discípulos, verdadeiramente Tu és o Filho de Deus, o nosso Senhor, e nós oferecemos esse culto de hoje, Pai, a Ti. As nossas vidas, o nosso futuro, os nossos passos, os nossos planos, os sonhos de cada um de nós, nós colocamos nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, e para a glória do nome do Senhor. Amém. Bruna, a gente teve algum pedido aí? Está no meu celular aqui, Bruna? Ajuda aqui, por favor. Esse celular que está aí, ó. Isso, passa um álcool gel na mão agora. O negócio está caindo aí. A gente já orou, tá, pessoal? Então é assim, eu vou só mencionar os pedidos para que vocês orem durante a semana. Nós já oramos por todos, mesmo sem ter lido aqui os pedidos de oração. O Max Vicente da Silva continua pedindo oração por uma causa na justiça que ocorrerá nessa semana, uma audiência. E ele pede que o Senhor abra uma porta de emprego para ele. O Rafa Brito pede pela saúde da mãe dele, a Rosalina. Michele Aranha pede oração pelo sogro José Maria, que está lutando contra um câncer severo. Nós temos orado já e vamos continuar orando. E por fim, oração pelo pastor Gregório. Amém, esses são os pedidos. Eu queria desafiar você a apresentar a vida dessas pessoas essa semana na sua casa. Separa um tempinho com a tua família e interceda pela vida dessas pessoas aqui. Eu creio que o Senhor pode abençoar cada um desses irmãos e a gente ouvir os testemunhos de como o Senhor foi grandioso e maravilhoso na vida dessas pessoas. Antes da gente encerrar o nosso culto, nós vamos fazer aqui a nossa adoração com a devolução dos dízimos e as ofertas. Você que não está conosco pode também contribuir e pode fazer isso depositando a sua oferta, qualquer quantia, aquilo que Deus tocar no teu coração. Leve em consideração, em conta que nós somos uma igreja que tem uma certa estrutura, muitos custos, muitas despesas que não foram interrompidas pela pandemia. Então a sua oferta, ela contribui para a manutenção do templo, e mais do que isso, ela também ajuda que a igreja ela alcance mais pessoas aqui da vizinhança, aqui da nossa cidade, enfim, e o evangelho é pregado e a gente cumpre a missão do Senhor. A sua oferta e a devolução do seu dízimo tem esse papel fundamental e importante, por isso nesse momento contribua. A gente vai orar, enquanto a gente ora, os diáconos que aqui estão vão passar aí no banco para que você faça a sua contribuição, e você que está acompanhando a transmissão vai receber aí, já deve ter visto os números
das contas onde você pode fazer a transferência. Já tem o Pix nas contas da Paulistana, não? Ainda não, né? Já tem? Eu não sei se tem, mas se tiver, logo vocês vão saber. Com o Pix é mais fácil, que a tua oferta vai em qualquer dia, em qualquer horário, tá bom? Fecha teu olho. Pai querido, em nome de Jesus, nesse momento nós vamos aqui adorar o Senhor com as nossas ofertas e dízimos. Queremos pedir ao Senhor que abençoe cada ofertante, cada família que tem sustentado essa igreja, que tem contribuído, Senhor, com a tua obra aqui em São Caetano do Sul, e muitos às vezes de fora estão passando pelo culto, assistiram o culto com a gente, não são da comunidade, aqui da nossa comunidade, mas sentiram o desejo de contribuir. Que o Senhor os recompense, os abençoe, pela sua infinita bondade e grande misericórdia. Não permita, Senhor, que faça falta, muito ao contrário. E os recursos, Senhor, ao serem aplicados no Evangelho, que eles sejam multiplicados e a tua obra possa crescer, em nome de Jesus, amém. Dá para a gente cantar um louvor aqui, enquanto faz a arrecadação da oferta? Cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti. Me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Te adoramos por esse amor, Jesus. Te glorificamos, te agradecemos, Pai. Aleluia. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado
sacrifício de sangue por pecador, não sou merecedor. E ao olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por pecador, não sou merecedor. Não sou merecedor. Não sou merecedor. Não sou merecedor. Tua graça me alcançou. Aleluia. Amém. Chegamos ao final do nosso culto e nós gostaríamos, antes de nos despedirmos de vocês aqui, de convidá-los a permanecerem conectados conosco nas nossas redes sociais, lá no Facebook, e também os nossos cultos ficam todos gravados. E se você tem gostado, tem acompanhado e quer compartilhar com outras pessoas, mande o link para que elas possam assistir. Tem inúmeros sermões lá, muitas mensagens boas de Deus para o coração do seu povo. Alguém em algum lugar certamente está precisando da palavra e você pode ser um agente e ajudar a espalhar a mensagem de salvação. Tem muita coisa armazenada e muita coisa boa lá. Na quarta-feira nós teremos aqui a transmissão do nosso culto e nós convidamos você a voltar e acompanhar conosco. No sábado pela manhã, a partir das 10 da manhã, o nosso culto transmitido também pela internet. E para você que quer assistir na igreja, você vai receber aí nas nossas redes sociais e nos grupos, o grupo de WhatsApp, o link para você se inscrever, para cadastrar você e sua família para estar aqui na igreja. Amém? Que Deus te abençoe, te dê uma excelente semana e que a gente possa se ver aqui novamente com a graça e a bênção de Deus. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse culto, obrigado pela semana que começou, obrigado pela tua presença na nossa vida, obrigado, meu Deus, por ter enviado Jesus, o nosso coração, Senhor, e as nossas palavras, elas nunca serão suficientes para agradecer, porque o que o Senhor fez é tremendo, é poderoso e é grandioso. Obrigado também por estar presente conosco, mesmo hoje, Senhor, e nós nos despedimos aqui, desejando que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com a gente permaneça para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus. A nossa transmissão termina aqui. E aos irmãos que estão aí, boa semana, viu? A gente não pode abraçar, mas que Deus abençoe. Valeu, hein? Até o próximo culto.